Muitas pessoas falam, a dificuldade do despertar, depois que eu despertei isso, despertar aquilo, despertar é difícil, você fica louco, você fica aquilo. Por que é tão difícil? Porque... Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma explicada em algumas coisas, alguns pontos importantes que ajudam muito a gente a despertar. O despertar, na realidade, as pessoas muitas vezes pensam que o despertar é só você saber que você é Deus dentro de você. E é uma realidade, eu falo isso sempre. O grande mestre sempre disse, sois Deus. E isso é muito importante. Você sabendo disso, você consegue, mas qual é o sentido real? A dificuldade do despertar para muitas pessoas é porque durante milênios nós fomos ensinados e educados por um sistema de emburrecimento, por um sistema de escravagista, por um sistema que te alienia, por um sistema que não permite que você pense. É um sistema que eles pensam por você. Exemplo, você vai na igreja católica, você vai acreditar no que está na Bíblia, no que está com o padre. Se você por acaso tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, e você falar, o padre, ele vai usar a Bíblia, aquilo que está escrito. Então não é aquilo que ele pensou ou aquilo que ele teve uma ideia. O padre é como se fosse praticamente um papagaio. Ele repete o que está na Bíblia. Eu particularmente, eu não acredito na Bíblia. Eu acho que ela foi manipulada, entendeu? Mas cada um acredita naquilo que quer acreditar. Como eu disse, sempre digo, eu não tenho religião nenhuma religião. Desde criança, nunca tive. Fui levado para a igreja católica, fui coroinha, trabalhei na comunidade da igreja, fui levado, mas tudo isso foi levado pelos meus guias. Eu fui levado para a igreja crente, eu fui levado para o espiritismo, eu fui levado para a Umbanda, eu fui levado para o Candomblé, eu fui para a Quimbanda, eu fui, enfim, conhecendo. Eu fui conhecendo, sem me fixar e sem me filiar a nenhuma delas. Quando eu era criança, o padre começou a falar sobre que era Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, que no começo Deus criou só o Adão. Depois tirou uma costela dele e criou Eva. Depois, ele teve Caim e Abel. Aí Caim matou Abel. Mas Caim falou para Deus que ele estava com medo de ser morto pelos assassinos, ser roubado pelos ladrões. Aí Deus coloca um sinal na testa dele, no braço dele, onde ele não seria violentado, onde ele não seria nada disso. Depois Caim se refugia numa aldeia e se casa com uma mulher e tem filhos. Aí eu desde criança, como eu sempre falo, as pessoas perguntam, como você tem tanta sabedoria? Você fala, desde criança eu tenho uma mente questionadora e uma mente mais aberta. E uma mente que era como se fosse um próprio dispositivo que eu coloquei em mim mesmo e não acreditar em ninguém, entendeu? Só ouvir, colher aquela informação, ver se ela ressoa comigo, eu pegar aquilo que ressoar e o que não ressoar eu tiro fora. Mas eu não brigo, eu não discuto, eu nem humilho a pessoa, não. Eu quero trocar uma ideia com a pessoa. Aquele que eu quero saber o que ela conhece, o que ela sabe, não o que está escrito. Eu levantei a mão e falei para o padre, padre, o senhor mesmo disse, está na Bíblia, que Deus criou Adão e Eva. E que depois Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Depois Caim matou Abel. Depois Caim, com medo de sair do paraíso, estava com medo dos assassinos. Depois ele se refugiou numa aldeia e casou com uma mulher. Quem foi que criou os assassinos, os bandidos que iam matar Caim? Quem criou a mulher que ele se casou? Agora, se ele se refugiou numa aldeia, uma aldeia significa onde tem várias casas com várias pessoas. Seria um vilarejo. E quem criou esse vilarejo e todas as pessoas que moravam nesse vilarejo? E ele falou que esses eram os mistérios da fé. Aquilo para mim não caiu bem. Eu tinha que aceitar aquilo que estava ali, eu tinha que aceitar aquilo que ele estava falando, eu tinha que aceitar aquilo, mesmo não tendo combinação, mesmo não tendo sentido. Se Deus cria Caim e Abel, da onde surgiu a esposa dos assassinos? Quem criou os assassinos? Se tudo é criação de Deus. Deu para entender? Segundo outro ponto. E aí, você lendo
e vendo o Velho Testamento, e você lendo e vendo o Novo Testamento, você acha que é o mesmo Deus como todo mundo pensa. Mas eu, como um adolescente, falei, peraí, esse Deus aqui do Velho Testamento, ele é ciumento, ele é vingativo, ele excomunga as pessoas, ele julga as pessoas, ele cria um inferno para colocar os filhos dele lá no inferno, para se ferrar por toda a eternidade, mas ele ama os filhos dele. Uau! Eu já fiz um vídeo falando mais ou menos sobre isso, eu até perguntei para os pais, vocês criariam um quarto escuro cheio de bichos, de demônios, disso para colocar o teu filho lá por toda a eternidade porque você o ama? Nenhum pai, nenhuma mãe faria isso. Aí você vê que é um Deus que de repente olha para um ser, não vai com a cara dele e mata ele. Então se você percebe que os sentimentos do Deus do Velho Testamento são puramente humanos, Aí vem o grande mestre Jesus e fala de um Deus de amor, um Deus que não julga, um Deus que te ama sobre todas as coisas, e um Deus que mora dentro de você e não fora de você. O que Jesus mais tentou ensinar para a gente era que nós somos Deus. Ele sempre falava, não sou eu que te curo, é a tua fé, porque nós podemos nos curar. Nós só não acreditamos nisso. E aí eu conversava com as pessoas não, é porque na época do Velho Testamento era outro Deus. Era outro Deus não, era outra população, então ele teve que mudar. Não tem sentido. Os próprios judeus a qual Jesus Cristo nasceu crucificaram ele. Fizeram o que fizeram e lutaram do que lutaram para que os romanos crucificassem. Não foram os romanos que crucificaram Jesus. Isso é a história que eles querem contar para a gente, sabe? Não foi isso. Eles obrigaram, se você na própria Bíblia está dizendo, eles obrigaram, eles foram atrás, eles fizeram Pilatos crucificar Jesus, seus próprios irmãos, judeus. Porque Jesus Cristo estava pregando uma coisa totalmente fora do que o Velho Testamento pregava. Jesus Cristo não queria sacrifício, ele limpou o templo, ele saiu expulsando todo o templo. Aqui é a casa de oração, não um mercado de víboras, chamando os de répteis, né? Répteis, deu para entender, né? Então Jesus Cristo falou, um bando de víboras, vocês ficam na porta do céu, vocês nem entram e não permitem que os outros entrem. Então aí, quando você questiona, você percebe que as pessoas, elas não conseguem discernir aquilo que elas mesmas estão lendo. Porque para elas é mais cômodo, é mais fácil aceitar o que o outro está falando, porque você não tem o que pensar. E muitas vezes acreditamos em alguém só porque tem um diploma. Só que se você, aí você começa a analisar, todos os grandes gênios saíram das universidades para criar algo. Albert Einstein falou numa reportagem, se não mudasse o sistema educacional e o sistema religioso, nós seríamos burros, nós iríamos emburrecer. Albert Einstein disse. Descartes, Jean-Jacques Rousseau, para mim são pensadores e não filósofos, eles falaram, eu vim realmente aprender e a descobrir o mundo depois que eu saí das universidades. Então, a dificuldade de despertar das pessoas muitas vezes não acreditarem, não terem dificuldade, é porque nós fomos condicionados durante muito tempo a acreditar no que, se uma pessoa ela é formada na universidade, ela sabe mais do que você. Se uma pessoa ela tem um estudo, ela sabe mais do que você. Entendeu? Então você passa a acreditar, então você entrega o seu poder pessoal para outra pessoa. Você entrega a sua vida, como você vai viver, como você vai pensar e como você vai agir. Você vai entregar na mão de uma outra pessoa. Aí eu pergunto, se você faz isso, você é você mesmo ou você é outra pessoa? Ou é o que os outros querem, é o que as universidades querem, é o que as religiões querem? Mas e o que você quer? Então a dificuldade desse discernimento, a dificuldade do despertar, é porque precisamos sair desse padrão limitante, dessas crenças limitantes.
entrar para dentro, descobrir que você tem as respostas para tudo. E quando você perceber que uma coisa que as pessoas falam, seja eu, seja qualquer pessoa, não ressoa com você, pega o que ressoa, tira o que não ressoa, mas continue buscando. Eu já falei, não me tenha como mestre ou guru, não tenha ninguém como mestre ou guru. Fuja das pessoas que querem seguidores como, sabe, esse é meu mestre, ó. Não, fujam disso, entendeu? Porque você é poderoso. O conhecimento que eu tenho, vocês têm. Por mais que vocês achem que é loucura, não sei, eu não consigo, vocês têm. É vocês mesmos que limitam a própria expansão da consciência e o próprio despertar. Precisa sair das religiões, porque as religiões, sabe, vocês precisam sair fora, virar um observador e observar como tudo funciona. Vou dar outros exemplos muito simples, tá bom? Muito simples. Quando começou as eleições diretas aqui no Brasil, nós começamos a eleger os presidentes, correto? Correto. Agora, observe uma coisa. A cada 4 anos, a gente vai eleger um presidente. E a cada 4 anos, pessoas tomam partido de um lado, pessoas tomam partido do outro lado. Brigando e dizendo, esse presidente vai mudar, porque o seu foi ridículo. Não, esse presidente não vai mudar, porque o nosso é o melhor. Pessoal, todos os anos, todas as eleições é a mesma coisa. Esse cara vai melhorar, esse cara vai resolver. E olha onde nós estamos. Do mesmo jeito. E continuamos brigando, continuamos acreditando naquilo que aqueles políticos falam, e todo mundo sempre fala, político não cumpre o que fala, mas estão sempre acreditando que aquele político vai cumprir. Você está vendo a distorção? Você fala, político é tudo corrupto. Político promete, 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 mas nunca cumpre o que promete. Chega na outra eleição, você está fazendo a mesma coisa, acreditando naquele político, acreditando que ele vai cumprir aquilo que ele falou, e continuamos do mesmo jeito. Agora, por que os nossos irmãos negativos incentivam na educação, na religião, em todos os sentidos isso? Para que você não questione, para que você não perceba, e para que nós, como uma sociedade, não nos unamos, não seremos um povo unido, porque as únicas pessoas que podem mudar tudo isso que está acontecendo, tudo isso que acontece, as únicas pessoas é nós, o povo unido. O povo unido. Não importa qual presidente vai estar lá no poder. Não importa se é direita, esquerda, se é de centro, se é de meia, se é de cima, se é de baixo, não importa. Se o povo for unido e o povo cobrar junto daquele presidente ou daquele líder, que ele faça o melhor para todo o planeta ou para todo o seu país, o melhor para todo o seu povo, nós nunca vamos melhorar. Vamos estar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Outro exemplo. As pessoas admiram os Estados Unidos, eu vejo hoje nas redes sociais umas coisas assim que eu, sei lá. Não, os Estados Unidos vai se interferir no Brasil, agora vocês vão ver o americano. Cara, manda os americanos para PQP, não o povo, manda o governo americano para PQP. Olha só, faz uma análise, todos os países a qual eles invadiram para levar a democracia, para levar aquilo, eram países comunistas ou ditadores. Mas olha como esses países estão. Pior do que era antes. Não melhoraram nada. Falaram que tinha armas de destruição em massa no Afeganistão. E já tinha várias provas que não tinha. Eles foram lá, invadiram, tiraram o presidente, mataram o cara. Agora, por quê? Se informem, pessoal, onde é o maior depósito de ópio do mundo. Da onde vem 80% de todo o ópio do mundo. Hoje deve estar uns 70%, mas veja da onde vem. De lá. Então, se você perceber, todos os países que eles invadem, que eles querem levar a democracia, tem riqueza. Todos os países que querem sair da escravidão a qual eles querem fugir da escravidão e da opressão a qual eles colocam, aquele país está virando comunista, aquele país está virando ditador, aquele país isso, a história é a mesma. Agora eu pergunto para todo mundo, qual é
os países que vivem o sonho americano que eles pregam. Que é liberdade, que é democracia, que é condições, que é isso, que é aquilo. O único povo que vive o sonho americano são os americanos. Me mostra outro planeta, outro país a qual eles invadiram para levar esse sonho, a qual eles fizeram alguma coisa. Fala. Você está me entendendo? Então, por isso Jesus Cristo disse, quem tem olhos para ver que veja e ouvidos para ouvir que ouça. Jesus Cristo disse uma coisa, se você não alcançar a ressurreição aqui, lá em cima você não alcança. Que é como eu falo, se você não despertar aqui, lá em cima você não vai despertar. Você vai continuar como escravo, não tem como. Você vai continuar como escravo, não tem como. Então, o discernimento é você sair para fora e observar e ver. Primeiro você tem que entender como funciona a manipulação aqui. Jesus Cristo disse também, tem uma palavra de Jesus Cristo que ele fala o seguinte: se você não consegue enxergar a maldade, a manipulação, as distorções nesse mundo que você vê, que você enxerga, que você toca, como você tem a intenção de querer saber sobre o mundo que você não vê, que é sobre o mundo da espiritualidade, que é da 5D para cima? É uma verdade. Se você não consegue enxergar essa manipulação do sistema, se você não consegue enxergar que você só acredita nos outros, se você não consegue enxergar que tudo aquilo que você sabe vem de outras pessoas, porque você teve preguiça de pensar, preguiça de tentar discernir, preguiça de tentar saber se era certo ou errado, então como você vai querer despertar? Se você não conseguiu ver, como você vai querer saber sobre novas dimensões, sobre vidas em outros planetas, sobre vida fora daqui? Entendeu? A ciência. Todo mundo, você começa, por exemplo, eu faço alguns vídeos, eu falo sobre isso, pessoal, mas a ciência não diz isso. Olha só, as pessoas continuam falando da ciência. Mas a ciência achou uma palavra bonita, chamada teoria, para poder não dizer, eu acho que é isso. Então quando eu digo para você, ó, essa é minha teoria, é para ficar bonito. Porque na realidade eu queria falar, ó, eu acho que isso funciona assim, eu acho. Teoria não é certeza. Então tudo aquilo que a ciência é teórica, é teoria, eles não provaram, eles não comprovaram, não está provado. É teoria. E as pessoas muitas vezes querem contradizer outras pessoas que trazem uma informação nova, algo novo, colocando a ciência como exemplo. Mas a ciência é teoria. Se você colocar aquilo que a ciência comprovou, show. Com esse James Webb, a ciência vai ter que revisar todo o sistema do que elas acreditavam, de Big Bang, de formação do universo, porque o universo está se mostrando, como eu já falei, é experiência, é diversidade. O nosso universo, nosso super universo, tem mais de 30 bilhões de universos locais com vários tipos de sóis, de sistema, de galáxias diferentes. Esse James Webb está mostrando hoje formações de galáxias que eles achavam impossível, formação do não sei o que lá mais, que eles já sabem que não tem como existir. Todo mês a ciência está sendo quebrada das suas teorias. E aquelas que são mais importantes, eles escondem. Como vida alienígena, como naves espaciais. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você não sair fora da caixinha e não começar a observar e buscar o conhecimento por você, vê se que as pessoas falam ressoam com você, vê se o que eu falo ressoa com você, vê o que o outro fala ressoa com você, sabe? Sem acreditar que a ciência é dona da verdade, sem acreditar que o seu padre é dono da verdade, sem acreditar que o seu papa é dono da verdade, sem acreditar que o seu pastor é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Vai buscar o conhecimento. Ah, Marcos, como que você tem tanto conhecimento? Eu já nasci com a mente um pouco, com a minha consciência mais desperta, desde criança. Eu dei alguns poucos exemplos, mas na escola eu fui para a diretoria, eu saí da igreja, o padre, sabe, eu me expulsei da igreja, porque eu, sabe, enfim, eu não vou contar essas histórias, tá bom? Então, desde criança, mas o porquê? O porquê eu sempre busquei querer saber a verdade. Quando alguém me falava alguma coisa, eu falava assim, pera, é verdade? Vamos ver. Aí eu ia pesquisar, eu ia ver, eu ia atrás. Senão eu ia me tornar, sabe o quê? Um papagaio.
Que é o que acontece hoje com os nossos filósofos atuais, que para mim não é filósofo, entendeu? A maior parte deles são papagaios, a maior parte dos professores são papagaios. Eles pegam um livro que o cara escreveu em 1800, 1900 ou 1030 e fica repetindo aquilo. Até hoje acreditamos que nada viaja mais rápido do que a luz do nosso universo. Olha isso, até hoje. Einstein fez isso em 1800, até hoje acreditamos nessa mesma teoria. Só que não é assim que funciona. Mas as pessoas continuam acreditando, então as pessoas continuam tendo base disso. Entendeu? As pessoas continuam acreditando que estamos na terceira dimensão. Então se você calcular e quiser aprender, quiser descobrir os mistérios, baseado que estamos na terceira dimensão, você já começou errado. Porque você está esquecendo a coisa mais importante, a densidade. Então a quarta dimensão é a densidade. Largura, profundidade, altura. Só que o que é vazio? É um quadrado. Beleza, ele é vazio? E a densidade? A densidade, ela diz a velocidade da luz, como ela reage. A densidade diz como o tempo funciona. Quanto mais denso, quanto mais gravidade, mais rápido o tempo passa. Quanto menos densidade, quanto menos gravidade, mais devagar o tempo passa. Entendeu? As pessoas ficam falando em terceira dimensão e assistiram aquele filme Interestelar e não entenderam nada sobre o tempo. E continuam falando que o tempo é a quarta dimensão. E as pessoas continuam acreditando. Ninguém vai pesquisar. E as pessoas continuam proliferando isso, sem procurar saber se é verdade. Mas por quê? Porque aprenderam num filme, porque um professor de uma universidade, porque eu estudei. É igual hoje eu vejo um monte de neurocientista entrando no esoterismo e no espiritismo, dizendo que não. Eu vi um cara da neurociência, que agora é neurociência, dando passe, fazendo ponto riscado no chão. Ponto riscado foi feito pelos acadianos, ensinado há 9.500 anos atrás, que surgiu o candomblé. Por isso o candomblé é uma das filosofias de vidas mais antigas. Porque nasceu há 9.500 atrás com os acadianos. Ponto riscado. Eu vejo um cara que estudou neurociência queimando pólvora atrás da pessoa. Isso é um ritual do candomblé e da umbanda para queimar as coisas ruins. Mas é a neurociência. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você? E as pessoas vão acreditar porque ele tem um diploma. Sócrates mataram porque ele não falava aquilo que os acadêmicos, que o sistema queria. Galileu teve que mentir porque eles... Você vai olhando, mataram Jesus, mataram Gandhi, todo mundo que tentou trazer algo, eles eram burros. O sistema fazia todo mundo acreditar que aquele cara era louco. Aí depois de muito tempo, hoje sabemos que o Sócrates estava certo, que Galileu estava certo, que Jesus estava certo. Mas o povo ajudou a matar. Igual hoje, nós estamos admirando um país que só escravizou os outros países, estamos dando nosso poder a um presidente que vai mudar a nossa vida, sendo que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, enquanto não houver esse discernimento, você não conseguir descobrir a manipulação da Matrix no que você enxerga, você não vai conseguir entender o que você não vê. É muito simples. Então tem que buscar tanto o conhecimento aqui, quanto o conhecimento de lá. Mas sem o conhecimento de como funciona aqui, você vai ser manipulado lá também. Como as pessoas são manipuladas a reencarnar, você não precisa reencarnar, que é a experiência. Como você vai pagar algo que você nem sabe que você cometeu? Eu vou chegar para você, eu vou falar assim, ó, vem cá, você vai preso. Por quê? Não, porque você cometeu um erro. Que erro? Não, você matou alguém, mas você não matou aqui nessa vida. Mas eu não matei ninguém. Não, você matou, então você vai pagar. Você fala, caraca, eu estou pagando sem saber. Eu nem sabia que eu matei alguém. Então você está evoluindo o quê? Qual é a evolução? Ah, que é uma escola para você poder aprender, que você vai aprender. E as pessoas acreditam. Você vai aprender o que aqui? A ser mal? A ser corrupto? Porque o mundo, a maior parte dele, é corrupção, é maldade, é vergonha. Então, o que você está aprendendo aqui? E as pessoas continuam acreditando que você precisa reencarnar.
E as pessoas continuam, muitos espíritas continuam pregando que aqui é uma escola, que se você alcançar um grau, você sai. Sim, se você aumentar a sua vibração, existe um acordo, tá bom? Se você vibrar acima disso, você sai daqui e os nossos irmãos negativos não podem te impedir. Mas enquanto você vibrar aqui, nenhuma ser da luz pode vir te buscar aqui. É você que tem que ascender, não alguém descer para poder te pegar. Agora, se você não sabe os erros que você vem e vem para cá para poder pagar os seus erros, para aumentar a sua frequência, mas você continua cometendo o erro porque você não sabe. Se você soubesse que não fazer aquilo era ruim, você não iria fazer nessa vida. Pô, eu já sei, a última vez a última roupa que eu vesti, a penúltima roupa que eu vesti, sem ser essa roupa, eu fiz essa merda e me ferrei. Então agora com essa nova roupa, eu quero fazer direitinho. Então quando você aprende, você muda. Só que como você vai pagar uma coisa que você não aprendeu, você nem sabe que aprendeu, você nem sabe que você fez. Mas as pessoas continuam acreditando, muita gente vai no espiritismo e continua acreditando que você tem que vir para cá para pagar um karma. Mas você vai pagar o quê, cara? Então eu vou chegar na tua casa e vou falar assim, você me deve R$1 milhão. Como você me... Como? Eu não te devo nada, eu não te conheço. Não, você me deve. Aí você vai me pagar. Você nem sabia que... Você tá me entendendo, pessoal? Então tem que ter esse discernimento, falar, pera, não tem sentido. Vocês têm que ver se as coisas têm sentido. É a mesma coisa vocês ficarem acreditando que esse novo presidente, a cada eleição, esse político vai mudar a nossa vida, sendo que nós continuamos do mesmo jeito. Daqui não sei pouco tempo, nós vamos ter outra eleição, nós vamos ter outra rala. Acredito que não, espero que acabe logo isso, mas tudo bem. Mas se tivermos uma nova eleição aqui, vai acontecer tudo de novo. O povo se dividindo, um falando mal do outro, um se matando, achando que aquele cara vai mudar. E olha como nós nos encontramos. Cada vez mais pobreza no mundo, cada vez mais guerra no mundo, cada vez mais desgraça no mundo, cada vez mais doença no mundo, cada vez mais catástrofe no mundo. Cadê Estados Unidos, Brasil, China, Rússia? Cadê eles melhorando tudo isso? Cadê? Cadê esses políticos? Cadê o Trump? Cadê Biden? Cadê Bush? Cadê Fernando Henrique? Cadê Aécio? Cadê Bolsonaro? Cadê esses caras mudando tudo isso? Estamos do mesmo jeito e cada vez pior. E as pessoas continuam acreditando nos outros. Então, enquanto você der o seu poder para os outros, não assumir que você é responsável por você, que tudo que você fizer e seguir tem que ressoar com você, tem que ter sentido para você, assim você começa a despertar aqui na matéria. E aí você começa a perceber que existem outras coisas. É a mesma coisa que a ciência fala, vida em outro planeta é difícil. Porra, Katsu, desculpa o palavrão. A nossa galáxia, só a nossa galáxia, tem mais de 250 bilhões de sol. Cada sol tem em média 7 a 8, vamos colocar 10 planetas? Então quantos planetas? E não tem vida não só aqui na Terra. E vida inteligente é só aqui, não deve ter bactéria em outros planetas. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então Deus, os que acreditam em Deus e não acreditam em vida extraterrestre, então vocês estão chamando Deus de idiota, imbecil, desocupado e babaca. Ele construiu a vida aqui, fica sem, e construiu todo um universo, só para ficar construindo. Você vê, aquele espaço vazio, vamos colocar um planetinha ali, pum, um planeta, ficou bonito, ficou legal, ótimo, joia, beleza, falou. Vamos colocar uma galáxia ali, mas ele fica só aqui, ó. Você errou, hein? Você pecou. Olha que filha da mãe. Safado sem vergonha. Você vai para o inferno. Pessoal, é só olhar a imensidão. Eu disse a nossa galáxia, tá bom? A nossa galáxia. Pessoal, só o nosso universo local, ele tem mais de 100 galáxias. Só o nosso universo local. E tem galáxias que são 3 vezes, 10 vezes maior que a nossa galáxia. Então como que você pode? Como que você pode acreditar que só existe vida aqui, nesse planeta? E que as vidas lá fora é bactéria? E que se existe uma civilização inteligente, eles não têm condições de ter uma nave espacial. Só que você olha a luz de uma estrela que está mais ou menos a 1 milhão de anos de distância da gente. Então quando você vê o brilho daquela estrela, você está vendo ela 1 milhão de anos atrás. Olha o quanto que nós evoluímos nos últimos 100 anos, de 1900 para cá. Vamos colocar de 1960 para cá, olha o boom
tecnológico, de invenção, de tantas coisas. Olha onde nós chegamos hoje, temos inteligência artificial com 50 anos. Agora você está vendo o brilho de uma estrela que tem 1 milhão de anos atrás, então ela está 1 milhão de anos mais velha do que nós estamos vendo. Então aquele pessoal, aquele planeta, é todo mundo débil mental, não existe nada, não existe consciência. A inteligência só existe aqui, porque eles continuam há 1 milhão de anos do mesmo jeito. E nós aqui na Terra temos um puta salto em 50 anos. Nós somos gênios, né, meu? Nós somos o máximo. Só nós aqui. Então, pô, pessoal, tem que ter um pouco de consciência nisso, né? Se em 50 anos nós temos um boom, então aquela civilização que mora perto daquela estrela, de 1 milhão de anos, que já está 1 milhão de anos à frente de nós, o que eles ficaram fazendo nesse 1 milhão de anos? Não, né, galera? Tipo, não, né? Pelo amor de Deus, galera. Então, pessoal, isso é ter discernimento. É você conseguir ver se tem sentido o que as pessoas falam. Se o que o seu professor fala, se o que o seu mestre fala, sei lá, o que você acreditar fala. Vocês têm que ver se tem sentido. Vocês têm que ver se tem coerência. Como um universo com... Olha, isso, nosso universo. A ciência mesmo diz que existe outros universos. Caraca, brother. E só aqui na Terra tem vida. Jesus Cristo veio e disse, a casa de meu pai tem várias moradas. Porra, se aqui a Terra é uma morada, as outras casas do pai de Jesus, as outras moradas, são o quê? Bolo de chocolate, torta de morango? Ou são outros planetas com outros povos? Então, quer dizer, a própria religião de Jesus Cristo disse que existe vida extraterrestre. Começa por aí. Eu não sou desse mundo, o meu mundo não é aqui. Se o meu mundo fosse aqui, os meus irmãos não deixariam que eu fosse preso. Olha isso, o que ele quis dizer? Então, galera, é nesse sentido, é vocês pararem de dar o seu poder aos outros, é vocês começarem a pensar por si só, ver se as coisas têm discernimento. Igual eu fiz quando eu era criança com o padre, quando ele fala que era só Caim e Abel, e daqui a pouco Caim mata Abel, deveria ficar só então Adão, Eva e Caim. Mas daqui a pouco aparece uma aldeia, assassino, esposa, e quem criou isso? A Bíblia não explica. Aí eu questionei, o padre ficou puto. Aí eu questiono por que o Deus do Velho Testamento é malvado e o Deus do Novo Testamento não tem nada a ver, é o oposto, é água e vinho. O do Velho Testamento julga, o do Novo Testamento perdoa, o do Novo Testamento é amor, o do Novo Testamento é contra julgar, é contra ter preconceito. E o Deus do Velho Testamento era totalmente preconceituoso, catso. Então é fácil você ver. Então, quem tem olhos para ver, que veja, e ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós só não despertamos mais porque estamos condicionados a acreditar no que os outros falam. E o que as religiões falam, o que as universidades falam, eu já falei, tudo pertence ao governo oculto, que todo mundo fala. Então, eu falo que aos nossos irmãos negativos, eles falam de governos ocultos. Eu chamo de sistema. Então, é o sistema que nossos irmãos negativos implicou no mundo, sabe? Nós dizemos para vocês o que vocês devem acreditar e o que vocês devem fazer ou não. Então as pessoas muitas vezes me perguntam, e o livre-arbítrio existe? Eu falo, não, ele existe, mas o problema é que você usa uma roupa que a televisão disse, você usa um cabelo que uma artista disse, porque se você não usar aquela roupa, você não é o ó, se você não beber aquela bebida, você não é o ó, se você não tiver, você tá me entendendo? Sempre fora, cadê você por dentro? E tudo o sistema que diz como você se veste, como que você anda, o que você fala, o que você come. Agora tudo é orgânico. Olha, tem que ser esse negócio orgânico. Você pode ver que surgem palavras que todo mundo fica repetindo. Entendeu? Agora tudo é quântico. Terapia quântica, um tratamento não sei o que quântico. Tudo é quântico agora. Então é a moda. Então as pessoas pegam uma moda e ninguém consegue tirar de si, de dentro de si. Você pergunta muitas vezes para uma pessoa, ou nem é isso daí, o que você acha? Ah não, olha, Sócrates falou isso, Descartes falou isso, Jean-Jacques Rousseau falou isso, a Hegel falou isso. Eu perguntei você, o que você acha? Se eu quisesse saber o que o Sócrates acha, eu ia ler o livro do Sócrates. Se eu quisesse saber o que Platão acha, eu ia ler Platão. Se eu quisesse saber, eu ia ler. Eu quero saber você. O que você acha da sua mente, dentro do seu coração, do seu discernimento? O que você acha? Então, pessoal, enquanto vocês não começarem a fazer por vocês, o despertar vai ser sempre difícil, sempre complicado, sempre.
Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão acostumadas a ouvir os outros. Mas não ouvir, tentar aprender, tentar pegar, tirar proveito daquilo que é bom para ele. Não, toma aquilo como religião, é isso. Aí quando você vai falar com alguém, você repete tudo que aquele outro falou, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro, que ouviu de um outro. Resumindo, você ouviu o que 10 pessoas antes de você falou, que ouviu de uma pessoa de 1800, de 1500, de 1600, sem pensar que esse ser criou aquilo. Ele trouxe, ele deu à luz aquela criação, ele deu à luz a sua imaginação. E agora nós imaginamos com a mente dos outros e a cabeça dos outros. Você tem que imaginar com a sua imaginação. Você tem que captar com você. Então, quer despertar? Tenha discernimento, pratique o discernimento, peça ao seu Deus interior que Ele te dê discernimento. Quando você for ler alguma coisa, quando você for estudar alguma coisa, quando você for ver algum vídeo, feche os olhos primeiro, intuita o mantra Om 3 vezes, respira fundo pelo abdômen, não assim, ó. Não, pelo abdômen, e entoa o mantra Om 3 vezes. Chama a sua hierarquia de luz e pede para que te dê discernimento. Olha para o seu Deus interno no seu coração e pede o discernimento. E aí você vai ler, aí você vai estudar. Mas sem ter preconceitos. Não fique pensando enquanto você está ouvindo. Tipo, você está me ouvindo agora, mas fica pensando, esse cara está meio louco, será que está certo? Aí você vai me ouvir de novo. Só que aí, nesse tempo que você ficou pensando enquanto eu falava, ou enquanto a outra pessoa falava, você deixou de aprender. Você perdeu uma parte importante. Por isso que muitas vezes quando você discute com alguém, você pode perceber que muitas vezes, mas eu estou falando a mesma coisa, é isso que eu estou falando. Então por que estamos brigando? Porque vocês não ouviram. Porque se você ouviu o que a pessoa diz, sem ficar tendo preconceitos antes, sem ficar assim, não sei não, será que é? Não, essa pessoa está louca. Não, ouvir mesmo. Acabou de ouvir, você vai falar o que você ouviu. Aí vocês vão ter uma troca de ideias, nunca vai existir discussão. A discussão há, a discórdia há, porque você não compreende o que a pessoa está falando, porque você perde parte do que a pessoa está falando. Então, entra em concentração e ouça, e veja, não, tem sentido. Não, sim, aí você ouve de novo, aí você vai separar o joio do trigo, se você achar que existe isso dentro do que você está aprendendo, para você poder ter o discernimento. Mas vá com a taça vazia, vá sem preconceitos, vá sem críticas, vá porque você quer trocar uma ideia, vá porque você quer aprender novas coisas. Tirem o cabresto, tirem da cabeça que só o catolicismo, que só o protestante, que só o espírito. Não, abra a mente. Eu fui aprender um pouco sobre tudo. Eu fui para a Umbanda, eu fui para o Candomblé, eu fui para a congregação, eu fui conhecer. E entender o porquê eles pensam daquele jeito. Porque assim eu posso me comunicar com eles, eu posso conversar com eles. Tem várias pessoas, eu tenho parentes meus que são protestantes, que são crentes, vamos colocar crente para dizer de modo geral. Eu tenho amigos meus que são crentes e adoram conversar comigo e ouvir essas minhas loucuras. Porque o que eu falo para eles e como eu falo para eles, na realidade, porque o que eu falo com eles, eu falo de Jesus. Eu explico tudo isso através do que o próprio Jesus Cristo disse. Entendeu? E porque eu entendo como eles pensam. Se eu não entendesse, eu ia querer impor, eu não iria trocar uma ideia. Então, pessoal, abram sua mente, saia fora e observe. Sejam um observador. Tenham discernimento por vocês mesmos. Abram os olhos para vocês conseguirem ver a manipulação. Parem de ter pacote prontos. Entendeu? E parem de acreditar que os outros vão melhorar a vida de vocês. Só você pode. E se nós, como um povo, fôssemos unidos, o Brasil seria o melhor país do mundo, porque nós temos tudo aqui. Tudo, tudo. A única coisa que nós não temos é um povo unido. E se você observar todos os países que têm uma qualidade de vida boa de verdade, não uma qualidade de vida americana, uma qualidade de vida boa mesmo, o povo é unido, o povo respeita um ao outro. Eles podem ser mais frios, menos carinhosos, menos amorosos, mas eles compreendem o seu próximo e eles sabem que eles têm que fazer o melhor para o país dele. E se seu vizinho não está bem,
você também não está bem. Eles têm essa consciência. Ok? Gratidão, amigo. Espero ter trazido um pouquinho mais de sei lá, de alguma coisa para vocês. Ok? E é para vocês só entenderem que vocês precisam perceber a repetição nas coisas. E nós sempre fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Nunca vai dar certo. Fiquem na paz, no amor de Deus interior de cada um de vocês, desejando sempre alegria, amor e paz. Despertem.